apareceu Moisés. Ele era muito famoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração de visitar seu irmão, o filho de Israel. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou, o ofendido matando o egípcio. E ele cuidava com que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, por eles vistos, e que levaram a paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E completando, e a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, e dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Veja que encontro tão maravilhoso com o Senhor. Moisés esteve na sarça ardente. E glória, essa é uma pregação de Estevão, ali, o diácono, constituído pela igreja. Que pregação maravilhosa! Começou ali de Abraão até chegar agora aqui. E Moisés, falando detalhadamente aquele povo que estava reunido ali, para ouvir a sua declaração. Eles estavam acusando Estevão. E Estevão estava se defendendo através da palavra de Deus, da proclamação do Evangelho. Era essa única defesa que ele tinha aqui na terra. Falar da palavra de Deus, falar do Evangelho. E dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Veja a responsabilidade. Quando o Senhor falava ali a Moisés: você vai ao Egito, vai falar para o faraó que eles têm que libertar o meu povo que está ali escravizado. E a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que ele aparecera no sarçal. Foi este, pois, que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como anjo que ele falava no Monte Sinai, e com nossos pais, ao qual recebeu as palavras de vida para nos dar. E a palavra de vida que ele nos deu foi os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Era essa, Deus começava a falar através da escrita. Começou a falar ali, escreveu a sua vontade, aos 10 mandamentos aqui na terra. Mas apesar de tudo isso, eles ainda desobedeceram. Tinha ali um mandamento: que não sacrificasse a ídolos, não fizesse ídolos aqui na terra. Mas mesmo assim, aquele povo se rebelou-se, apesar da pregação do Evangelho, apesar de o Senhor ter falado através de Moisés, mas aquele povo se rebelou mesmo assim. A qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram
e em seu coração se tornaram Egito. E dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Mesmo porque Moisés tinha subido ao Monte Sinai e passou-se um certo tempo ali para receber essa mensagem dos 10 mandamentos. E aquele povo estava esperando, perdeu a paciência e começaram agora, vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse Moisés já não está mais, já não tem mais, já pensavam que Moisés tinha morrido ali no Monte Sinai. Ele já deve ter morrido. Então intentaram ali no seu coração, vamos fazer um bezerro de ouro. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegavam nas obras das suas mãos. Além de fazer os ídolos, o ídolo bezerro de ouro, ainda se alegavam nas obras de suas mãos, de terem feito aquela obra ali, daquele ídolo de adoração. Eles se alegavam, queridos. Além de adorar, eles se alegavam. Veja que absurdo. Enquanto isso, Moisés ainda não tinha chegado e estava ali recebendo os 10 mandamentos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-os-ei todos para além da Babilônia. E estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que ele tinha visto, a Arca da Aliança. Eles fizeram conforme o Senhor tinha falado a Moisés, a Arca da Aliança. Mas aqui, o diácono Estevão chamava a atenção porque eles faziam sacrifício a ídolos. Chamava a atenção no passado, olha, o povo fazia isso. No passado, sacrifício a ídolos, a Moloque, sacrifício até de vidas humanas. No passado, eles cometiam esse tipo de pecado. Falou de Moloque, que era um deus ali que exigia sacrifícios. Mas chamava atenção, e aquilo estava aborrecendo aquele povo que estava ali reunido. E Estevão pegando o evangelho e falando desses acontecimentos do passado. Olha, aconteceu assim, vocês se rebelaram contra Deus, vocês fizeram isso contra Deus, e Deus não está satisfeito com a atitude de vocês. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-os-ei todos para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhes edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. E Estevão começava a falar, olha, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, como diz os profetas. Começava a chamar a atenção dos judaizantes naquela época. E o céu é meu trono,
e até o estado dos meus pés. Que casa minha edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas? Como ele diz, o céu é o meu trono, e até o estado dos meus pés. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que o Senhor falara com Moisés ali na sarça ardente, no monte ali, né, depois do monte Sinai. Mas ele falava com Moisés, independente ali, existia um templo. Mas aqui, Salomão, né, estava ali com essa missão de construir esse templo de adoração. Mas depois só Davi teve a permissão de construir esse templo de adoração. Mas o Senhor, Estevão, chamava a atenção da igreja. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. Nos faz lembrar daquela passagem quando Jesus entrava ali em Jerusalém, ele dizia ali, profetizado, olha, está vendo este templo, está vendo esse local aqui, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Veja que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falava do templo de Jerusalém, que não ficaria de pé. Quando no ano 70 ali, quando Jerusalém foi invadida ali pelo general, né, romano ali, e derrubou aquele templo, derrubou o templo, não ficou pedra sobre pedra, caiu o templo até hoje. Lá em Jerusalém não existe esse templo de Jerusalém. As pessoas dizem que no local tem uma mesquita islâmica, as pessoas chegam a declarar isso. Existem ali os muros das lamentações, mas nós não vemos ali. Não vemos ali o templo de Jerusalém. As pessoas esperam que esse templo seja reconstruído. E quando esse templo for reconstruído, segundo ali as profecias, o anticristo vai se assentar nesse templo. Vai se assentar nesse templo, segundo as profecias que ainda vai acontecer no futuro. Quando o templo de Jerusalém começar a ser reconstruído, pode ter certeza que está chegando o momento da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do arrebatamento da igreja. Se vocês assistirem na mídia, olha, o templo de Jerusalém está sendo reconstruído. Se vocês assistirem isso, corram para os braços de Jesus, porque ele está voltando. Ele está voltando, porque o anticristo vai se assentar nesse templo. Aí vai haver a tribulação, vai haver a perseguição, vai haver ali muitos aís, como diz na palavra de Deus, no livro das Revelações, de Apocalipse, onde fala ali dos aís que aconteceriam ali, nas tribulações que aconteceriam aqui na terra. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. O céu é o meu trono e até o estado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Veja que palavra! E Estevão chegou a dizer aquele povo ali, os judaizantes ali, que estavam reunidos, olha, veja que palavra, homens de dura cerviz e circunciso de coração. Eles tinham a circuncisão, queridos, mas eles circuncisos de coração. Precisavam que o seu coração fosse circuncidado pela salvação em Jesus Cristo, mas eles não tinham a salvação. É por isso que Estevão está falando incircunciso de coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Incircuncisos de coração.
homem devia ser visto, e circunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E glória seja dada ao nome do Senhor por toda essa pregação do diácono Estevão. Ele falou com propriedade do que os judaizantes no passado cometeram contra Deus, contra a palavra, contra o Senhor, contra os profetas, aqueles que proclamavam as boas novas de salvação. E ele está falando aqui com propriedade. Glória seja dada ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. E quando eles começavam a anunciar a vinda do Messias, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio com essa missão de salvar, de reconciliar com Deus, de conceder a salvação, o perdão de Deus na nossa vida, muitos ali foram perseguidos e mortos. Foram perseguidos e mortos pelos judaizantes ali daquela época, homens que defendiam a lei. Olha, a lei está mais certa. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não abadastes. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus em Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso para aquele povo foi uma ofensa. Ele está dizendo que está vendo Jesus Cristo à direita de Deus. Para aquilo ali, para eles era uma ofensa. Estevão diz, confessar ali que estava vendo Jesus Cristo à direita de Deus. Quer dizer, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e estava à direita do Pai, estava à direita de Deus, confirmando que Jesus venceu a morte. Jesus nos concedeu a salvação através do seu sangue precioso. Então Estevão estava confessando isso aos judaizantes. Ele venceu por mim, ele venceu por vocês. Jesus Cristo está à direita de Deus, eu posso vê-lo. Veja que Estevão pegava com propriedade a palavra de Deus. E aqueles judaizantes, aquelas pessoas ali que não concordavam com a pregação das boas novas de salvação, começaram ali a se levantar contra. Não é assim que hoje também nós às vezes enfrentamos oposições, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Não está sendo fácil hoje pegar o evangelho. Está havendo muitas leis que proíbem a proclamação do evangelho. Então fica difícil, queridos. Eu poderia pegar durante a semana, mas ficaria difícil também, porque muitas vezes durante a semana existe ali o comércio, e muitas vezes o comércio se opõe também à proclamação do evangelho e se levantam dizendo que esse trabalho está prejudicando ou está ali perturbando. Mesmo assim, é por isso que nós reservamos o final de semana, que fica mais propício. E as pessoas estão folgando já, estão indo para as suas casas, e muitos já estão largando os seus trabalhos, e isso fica mais propício nós pegarmos o evangelho com mais liberdade, porque durante a semana fica muito difícil. Fica muito difícil proclamar o evangelho, porque existe ali as pessoas dos comércios. Então nós evitamos. Mas ele continua, e Estevão proclamando o evangelho.
de tal forma que, ouvindo eles, isto enfurecia-se em seu coração, rangiu os dentes contra ele, mas eles estando cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que está na direita de Deus, e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Veja que reação daqueles judaizantes ali, não é? Taparam os ouvidos para não ouvirem a pregação do Evangelho através de Estevão. Taparam os ouvidos. Veja qual é a reação, né, dos judaizantes, de não quererem ouvir falar do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles que taparam os ouvidos. E glória seja dada ao nome do Senhor. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão com uma invocação, que a invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu me lembro uma vez no passado, não sei se alguém se lembra, de um malfeitor que existia ali na Mostardinha, era muito conhecido ali, era chamado Galeguinho do Coque. Era muito conhecido aquele malfeitor. Ele assaltava os comércios na época, mas depois ele se convertera ao Evangelho. E a história que eu fiquei sabendo desse homem, que se converteu ao Evangelho, é que mais adiante ele foi encurralado, ele foi cercado por pessoas ali que queriam ali tirar a sua vida. O que eu fiquei sabendo dessa história é que encurralaram ele. Depois, antes dele morrer, ele se ajoelhava ali, dando essa declaração também, que entregava a Deus o seu espírito, confessando ali, ele sabia que ia morrer. As pessoas que odiavam ele, mesmo após a sua conversão, mas mesmo assim, ainda existem pessoas na terra que não perdoam. Não perdoa, porque é diferente. Deus, quando perdoa, ele, como diz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. É diferente. O homem, ele não perdoa, queridos. A realidade é essa. Só se ele estiver na dispensação de Deus, na graça de Deus, é que ele entende o mistério da salvação e do perdão de Deus. Mas se ele estiver na carne, ele não perdoa. Então ele vai querer se vingar, ele vai querer fazer o mal, porque a sua natureza lhe direciona a tomar essa atitude aqui na terra. Mas quando alguém tem a graça de Deus, o amor de Deus, vai fazer como Jesus também. Ele ali orientava a sua igreja, que buscasse a Deus, adorasse a Deus. O Espírito é verdade, adorasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o significado do amor de Deus em nossas vidas, do perdão de Deus. Nós temos a capacidade de perdoar até o malfeitor. Perdoarmos o malfeitor. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o perdão de Deus, queridos, é diferente. Quando Deus perdoa, é porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. É o sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo que tem esse poder de perdoar. Que tem o poder de perdoar, porque o homem aqui na terra, queridos, não é perdoar pecados, não é? Só a misericórdia do Senhor, que são as causas de nós sermos consumidos. O homem perdoar pecado
O homem não tem essa capacidade de perdoar pecado. Ele pode sim perdoar, mas se ele tiver com a graça de Deus na sua vida, ele pode sim perdoar, mas o pecado não. É lógico que o pecado só quem perdoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem o pastor, nem o padre, nem o líder religioso tem o poder de perdoar pecados. Não, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi assim que o apóstolo Pedro pregava o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Então era assim, o Evangelho, ele veio com o Senhor, as boas novas de salvação, Jesus Cristo. Ele veio trazer as boas novas de salvação através do Evangelho. É por isso que o apóstolo Pedro pregava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados, e glória seja dada ao nome do Senhor. Estevão estava ali com essa missão. Foi instituído pela igreja de proclamar o Evangelho com sabedoria ali. As pessoas, quando olhavam para o semblante de Estevão, diácono instituído pela igreja, já que é necessário cuidar das viúvas que estavam ficando seus maridos no passado. Era necessário que houvesse um cuidado das viúvas. Então Estevão, mesmo assim, apesar de ter esse cuidado com as viúvas, tinha também um tempo ali disponível para proclamar